Foi há 22 anos que o esporte a motor perdeu um dos seus mais importantes e carismáticos pilotos, Michele Alboreto. Com passagens pela Fórmula 3, Fórmula 2, WSC, Fórmula 1, DTM, IndyCar e American Le Mans Series, Alboreto se tornou um dos mais bem-sucedidos italianos da modalidade, incluindo um vice-campeonato na Fórmula 1 e uma vitória nas 24 horas de Le Mans. Um pouco mais sobre o piloto, muito amado pelo público, em nosso vídeo de hoje. Terça-feira, 25 de abril de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça, dia de relembrar mais um personagem da história. Antes de começar, aquele pedido de sempre, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda bastante a gente. Michele Alboreto nasceu em Milão no dia 23 de dezembro de 1956. Iniciou sua carreira em 77 ao volante de um Fórmula Monza da escuderia Salvati, cujo protótipo era com motor Fiat 500 de 2 cilindros. Alboreto aproveitou aquela oportunidade única e no ano seguinte transferiu-se para a Fórmula Itália. Após conquistar os títulos da Fórmula 3 italiana em 79 e o Campeonato Europeu de Fórmula 3 em 80, Michele Alboreto disputou o Mundial de Protótipos com a Lancia, junto de seus compatriotas Riccardo Patrese, Teo Fabi e Piercarlo Ghinzani. Conquistou sua primeira vitória nas 6 horas de Watkins Glen de 81. Na temporada seguinte, venceu as 6 horas de Silverstone, os 1000 km de Nürburgring e os 1000 km de Mugello. Com o apoio da Cerâmica Imola, Alboreto foi convidado para um teste com a equipe Tyrrell em 81. Após se sair muito bem, logo foi contratado para substituir o argentino Ricardo Zunino no Grande Prêmio de San Marino. Foram 10 corridas e um 9º lugar em Zandvoort. Ainda naquele mesmo ano, conquistou a única vitória da história da Minardi em uma prova da Fórmula 2 em Misano. Em 1982, com um bom chassi 011 e o confiável motor Cosworth DFV de 8 cilindros, em uma época de crescimento contínuo dos propulsores turbo, Alboreto subiu ao pódio pela primeira vez na Fórmula 1, logo na 4ª etapa do Mundial, em Imola, despertando a simpatia dos torcedores italianos, que sonhavam em voltar a contar com um piloto nacional a bordo de uma Ferrari. Ainda no mesmo ano, venceu seu primeiro GP em Las Vegas e o piloto voltou a ser cotado para alguma equipe mais forte que a Tyrrell. Só que o italiano honrou seu contrato com o time de Ken Tyrrell e declinou do convite feito pessoalmente pelo comendador Enzo Ferrari para assumir um dos carros de Maranello para a temporada de 83, atitude, aliás, que fez o dirigente ter mais apreço ainda pelo piloto. Naquele ano, Alboreto voltou a vencer, dessa vez no GP de Detroit. Foi a última vitória da Tyrrell, coisa que ninguém imaginava à época. Ao término da temporada, finalmente, para a alegria dos tifosi, Michele assinou o contrato com a Ferrari, onde em 84 competiu pela primeira vez com um carro impulsionado por motor turbo na categoria. Venceu logo na 3ª corrida, triunfo único daquele ano, e sua regularidade o fez terminar o campeonato em um bom 4º lugar, à frente de seu companheiro de equipe, o francês René Arnoux. Aí chegou o ano de 1985 e Alboreto disputou ferrenhamente o título com o francês Alain Prost. Foram 2 vitórias naquele ano, em Montreal e em Nürburgring, e juntamente com outros 6 pódios, chegou à reta final da temporada com chances reais de ser campeão. Só que o italiano não completou as 5 últimas provas, dos GPs da Itália, Bélgica, Europa, África do Sul e Austrália. Por isso acabou vice-campeão 20 pontos atrás de Prost. E também ninguém imaginaria que aquela corrida na Alemanha seria a última vez que Alboreto subiria no lugar mais alto do pódio na Fórmula 1. Lamentavelmente, a carreira de Alboreto dentro da categoria despencaria. Em 86, o carro não conseguiu acompanhar o ritmo de McLaren, Lotus e Williams. Alboreto obteve apenas um pódio, com o 2º lugar no GP da Áustria, encerrando a temporada numa modestíssima 9ª colocação. E em 87, Alboreto acabou superado quase que constantemente pelo seu novo companheiro de equipe, Gerhard Berger. O italiano obteve um 2º lugar na Austrália e 2 terceiros, San Marino e Mônaco. Terminou o campeonato na 7ª colocação. Em 88, nem teve graça.
A McLaren dominou do início ao fim e, na única prova que o time de Ron Dennis não venceu, Alboreto foi segundo, atrás de Berger, na histórica dobradinha em Monza. Outros 2 terceiros lugares em Mônaco e na França, e ao final do campeonato o 5º lugar na tabela, em sua despedida da Ferrari. Acabou sendo sondado pela Williams, mas as negociações não progrediram e o piloto italiano voltou para Tyrrell em 89. Apesar dos problemas, conseguiu o 5º lugar em Mônaco e o 3º no México, este último pódio na carreira. Acabou saindo no meio da temporada com problemas envolvendo a equipe e seu patrocinador, a Marlboro. Antes do Grande Prêmio da França, Ken Tyrrell aceitou o patrocínio da Camel. Alboreto revelou, abre aspas, não gosto de quebrar contratos e pedir para a Tyrrell conversar com a Philip Morris, mas Ken disse que o problema era meu, fecha aspas. Acabou indo para a Rússia para encerrar a temporada e foi obrigado a enfrentar as pré-classificações. Além de ficar de fora de algumas provas, o máximo que conseguiu foi fraturar as costelas durante os treinos para o GP da Hungria. Um novo horizonte parecia surgir em 90, quando ele foi para a Arrows, agora chamada Footwork. Naquele ano, terminou pela primeira vez uma temporada completa sem pontuar. E no ano posterior, a parceria com a Porsche foi um fracasso. Em 6 corridas, foram 2 eliminações na classificação e 4 abandonos. O time voltou a usar o motor Ford, mas nada melhorou. Alboreto disputou apenas 5 das 10 provas restantes, zerando na tabela novamente. Em 92, agora com os motores Mugen Honda, ele voltou a pontuar em Interlagos, Barcelona, Imola e Estoril, somando 6 pontos e uma, digamos, redentora 10ª colocação. Para 93, o piloto acertou com a Scuderia Itália. O time italiano usava motores Ferrari e chassis Lola, mas o carro era muito pesado e largo. Nenhum top 10 durante o ano, e como o time se uniu com a Minardi para 94, Alboreto foi para lá. Aos 37 anos, conseguiu seu último ponto com a 6ª colocação em Mônaco, em sua última temporada na categoria, onde disputou 194 corridas e conquistou 5 vitórias, 2 poles, 5 melhores voltas e 23 pódios. Em 95, Michele disputou o DTM pela Alfa Romeo, porém não obteve sucesso. Aí se encontrou novamente no Endurance, disputou a INSA GT a bordo de uma Ferrari e no ano seguinte tentou algo pela recém-criada IRL e conseguiu, além de um pódio em New Hampshire, colocar uma participação nas 500 milhas de Indianápolis em seu currículo. Acabou não chegando ao final. Alboreto partiria em 97 para escrever seu nome em outra gloriosa corrida. Depois de 4 participações, enfim ele venceu as 24 horas de Le Mans, tendo ao lado dele Stefano Johansson e Tom Kristensen. A vitória em solo francês abriu novos caminhos para Alboreto, que se mandou para os Estados Unidos para correr na American Le Mans Series, conseguindo triunfar na Petit Le Mans de 2000 e nas 12 horas de Sebring de 2001. Desde 99, Alboreto era o principal nome da Audi, que vinha de um excepcional 1-2-3 na edição de 2000 da prova francesa e era tido como o favoritaço para vencer em 2001, mas quis o destino que ficasse somente no IC. O italiano testava o novo Audi R8 no circuito de Lausitzring quando um rasgo no pneu provocado por um objeto cortante fez o carro levantar voo a 300 km por hora e capotar várias vezes até bater no muro de proteção. A Audi inclusive declarou à época que não houve nenhum tipo de aviso de anormalidade no carro e nem nos pneus, o que fez a montadora desenvolver um sensor especialmente projetado para detectar anormalidades nos compostos antes de maiores problemas. O automobilismo ficou de luto e não faltaram homenagens a alguém tão atencioso com o público como era o italiano. Era o fim de uma das carreiras mais belas do automobilismo, de alguém querido pela sua simplicidade, lealdade, humildade e, obviamente, seu carisma. E cujo significado para os italianos era muito maior do que os simples resultados dentro da Fórmula 1 pudessem supor. Um exemplo dessa grandeza foi vista no GP da Itália de 2005, quando Giancarlo Fisichella foi ao pódio e dedicou o resultado a Alboreto, dizendo, abre aspas, eu tive a maior sorte de correr com ele nos carros de turismo, e ele era uma grande pessoa realmente especial. Esse resultado é em sua memória. Fecha aspas. E vale lembrar também de outra grande homenagem, exatamente dia 28 de agosto de 2021.
foi quando anunciaram que a curva parabólica de Monza seria oficialmente renomeada como curva Alboreto. E o anúncio foi feito de propósito no fim de semana do GP da Itália daquele ano, por causa da lembrança de 20 anos da sua morte. Alboreto era um piloto gigante e, infelizmente, na Fórmula 1 os resultados foram muito maus, mas fica a lembrança, eu acho que de forma muito merecida. Gostaram, pessoal? Terça-feira que vem tem mais personagem da história. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau!